então, ocorre esses processos de divisão celular, de que forma é organizado, é orquestrado todos esses mecanismos bioquímicos, celulares, e por final, né, entender essa citogenética, né, sobretudo as aberrações cromossômicas que estão presentes em larga escala em todo o mundo. Então, qualquer dúvida que alguém tiver, pode me interromper, fica à vontade, ao longo da aula, a qualquer momento. Desde já, meu nome é Carlos, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, integrante da maravilhosa Liga de Genética Médica, a LAGEM, né, e muito obrigado a todos pela presença. Então, desde já, iniciando então a nossa aula, nós temos como objetivo principal aqui conhecer, compreender o ciclo celular, principalmente no que se diz respeito, conhecer todos os mecanismos que envolvem a intérfase, a mitose e a meiose, desde todos os seus mecanismos de pontos de verificação bioquímicos, né, pontos de checagem que são fundamentais no prosseguimento de todos esses processos, e, por fim, entender a citogenética básica das células, né, principalmente no que se diz respeito também às aberrações cromossômicas, como alterações cromossômicas numéricas, como aneuploidias, euploidias e mosaicismos. Abordando, então, iniciando com a mitose, né, a mitose, então, é um processo extremamente fundamental, né, e que ele é subdividido em intérfase e divisão celular. Sobretudo em intérfase, é um processo que ele é conhecido, que ocorre anteriormente à divisão celular, e divisão celular, propriamente dita, é a divisão de uma célula progenitora para as suas descendências. E os pontos de verificação, que é importante a gente conhecer todas as etapas bioquímicas, químicas, celulares, que vão atuar fiscalizando e regulando o prosseguimento de todas essas etapas da divisão. Então, inicialmente, abordando aqui a intérfase, vale se destacar que, então, é um processo que ocorre anteriormente, então, à divisão celular e que, funcionalmente, é o período mais ativo do ciclo celular. É o período mais ativo e é o período mais duradouro, uma vez que é nesse processo que vai ocorrer uma etapa fundamental que vai permitir, então, todo o ciclo celular, que é justamente a duplicação do material genético que está inserido no núcleo da célula. Então, uma vez que ocorre, então, essa duplicação do material genético, é necessário, então, que haja uma série de mecanismos químicos, celulares, que atuam em conjunto para que possa ocorrer, de fato, essa duplicação. Então, é uma fase extremamente ativa, é uma fase que apresenta longa duração, uma vez que apresenta a progressão de inúmeras situações que vão permitir, de fato, para que haja essa duplicação do cromossomo. E essa intérfase, ela é dividida em subfases. A subfase G1, que é justamente essa fase que nos evidencia a antecedência da duplicação do cromossomo. Então, é uma fase em que há a organização de inúmeros complexos proteicos, bioquímicos, que vão ajudar na atuação, estimulando ribossomos e outras organelas citoplasmáticas para favorecer, então, a duplicação desse cromossomo. Então, são componentes que vão auxiliar na duplicação, na transcrição e demais processos para que, de fato, haja, então, a duplicação e que se siga, portanto, na subfase S, que é a fase propriamente dita da duplicação do material genético. E como sequência disso, nós temos a subfase G2, que é aquela fase que indica o término, então, da duplicação do material genético. Então, em síntese, a intérfase é uma fase que está antes da divisão celular e que é marcada pela duplicação do material genético, né, sobretudo e especificamente aqui na subfase S, e onde ocorre a presença de diversos componentes químicos, bioquímicos, que vão, então, facilitar esse processo. Nesta imagem ao lado na esquerda, nós observamos que esta célula ela apresenta uma carioteca, ou seja, uma membrana que vai revestir todo esse núcleo, onde se comporta, então, o material genético do indivíduo. Além disso, não está representado nas imagens, nós temos a presença também de organelas citoplasmáticas, sobretudo aquelas que terão um papel fundamental na decorrência desse processo, como os nucléolos, como os centríolos, né? Então, na fase S, nós temos a duplicação desses cromossomos, e na fase G2, a gente observa, então, a terminalização dessa duplicação. E no gráfico aqui abaixo, que à direita, nós conseguimos identificar, né, um gráfico em relação ao teor de DNA, isto é, a concentração de DNA lá no núcleo,
com o tempo. A gente observa de uma concentração X, no que se diz respeito à concentração, especificamente do material genético no núcleo da célula. A partir da fase S, a gente observa essa progressão de duplicação, até que chegue finalmente em G2, e na fase G2, que finalize de fato a duplicação do material genético. Nessas duas imagens ao lado, então, nós conseguimos observar de forma bastante resumida, né, todas essas fases que compõem tanto a intérfase como a própria divisão celular. Deixa eu tentar... Aqui acho que com o mouse vocês conseguem identificar. Então, temos aqui um ciclo, né, que ele é contínuo, onde está presente, marcado em azul, toda a intérfase. Então é uma fase, como foi dito anteriormente, extremamente ativa e a mais duradoura da célula, né, tão fundamental para que haja de fato, então, a duplicação do material genético, e a fase propriamente dita da divisão celular, que é subdividida em inúmeras fases que a gente vai conseguir discutir de forma bastante clara ao longo das aulas, mas que representa um ciclo certamente. Esta imagem aqui ao lado mostra uma fase G0, que também algumas literaturas nos mostram, que é uma fase que está ali na intérfase e que ela é marcada justamente por estar parada, temporariamente parada ou terminalmente diferenciada. O que isso quer dizer? Existem algumas células, e normalmente essas células do nosso organismo são células altamente especializadas, como, por exemplo, algumas células nervosas, algumas células de linhagem orgênica, né, ali na fase oogênese, de desenvolvimento dos gametas femininos, especialmente, é uma fase que é muito importante, que vai fazer com que haja uma fase estacionária, que vai ali interromper todo o processo de duplicação, interromper a progressão dessa sequência, para que posteriormente, por meio de influência química, por meio de influências ambientais, possa só lá na frente, então, seguir então com a decorrência do seu desenvolvimento. Então, nós vimos que a intérfase é um processo extremamente fundamental, que vai haver, então, a duplicação do material genético. E para que haja essa duplicação, é fundamental que haja pontos de checagem. Esses pontos de checagem, ou pontos de verificação, eles estão presentes tanto na intérfase, quanto no ciclo celular, na divisão celular propriamente dita. E qual que é a importância desses pontos? Esses pontos são complexos proteicos que vão atuar justamente checando cada etapa da intérfase e as etapas subsequentes da divisão celular, para verificar: essa divisão está certa? Esse processo que aconteceu neste momento está correto? Existe alguma falha, né, no processo que ocorreu? Então, esses complexos proteicos estão aqui para atuar na verificação, na checagem, para favorecer a condução dos processos de divisão e da intérfase. E quais são esses complexos proteicos? Aqui as ciclinas propriamente ditas, que são compostos também específicos, que vão determinar quais são as proteínas que serão afetadas. Então, determinadas proteínas que estão presentes ali na intérfase, sobretudo, e que apresentaram alguma alteração em sua conformação, as ciclinas elas vão atuar. E as ciclinas são importantes porque elas são componentes que vão auxiliar na ativação também de proteínas fundamentais para favorecer todo esse processo de verificação, que são as quinases, as mais conhecidas como quinases dependentes de ciclina, CDKs. E elas são dependentes porque, uma vez que elas se encontram na sua forma inativa, lá no núcleo celular, ela necessita, então, da presença, da ligação conformacional e estrutural da ciclina, para que ela seja ativada, então, para que seja possível regular a atividade de outras proteínas, tanto fosforilando-as quanto desfosforilando-as, né? Então, são conformações proteicas que vão, então, auxiliar na verificação, na condução e no prosseguimento de todas as etapas da intérfase e também de algumas etapas do ciclo celular, da divisão celular. E por fim, né, além das ciclinas e das CDKs, nós temos um complexo P53, que ele também é fundamental e que ele é responsável por detectar danos presentes na molécula de DNA. Então, algum tipo de dano verificado nessas situações, o complexo P53 ele vai atuar, vai se aproximar dessa molécula e vai fazer com que haja a inibição da formação desse complexo ciclina CDK ativo. Então, todas essas ciclinas e essas CDKs,
quando elas se unem, elas se tornam ativas. Então, a P53, ou complexo P53, ele vai atuar justamente reconhecendo alguns danos presentes na molécula de DNA e fazendo com que haja, então, a inativação desses complexos CDK ciclinativos para impedir, então, a sequência das fosforilação dos complexos proteicos, para que haja, então, a interrupção da intérfase ou da divisão celular, para que não seja possível, então, a progressão de células danosas, de células, então, com deformações estruturais a nível tanto de DNA quanto cromossômico. Essa imagem aqui à direita é uma arte muito interessante, né, que tenta elucidar como ocorrem, então, esses pontos de verificação. Então, a gente consegue observar, então, uma proteína ali, né, quase que ela está caminhando sobre esses complexos proteicos que vão atuar, então, na intérfase, regulando. Então, aqui está pronto, aqui pode prosseguir, pode prosseguir, pode prosseguir. A partir do momento em que observar, então, um ponto de dano na molécula de DNA, ela vai detectar e vai impedir, então, que haja o prosseguimento dessa sequência. Como é importante reconhecer esses processos de verificação, porque a gente consegue ver que eles atuam, então, em todo o processo do ciclo celular, desde a intérfase, como a gente conseguiu observar tanto aqui na G1, em G1, em S, em G2, né, especificamente aqui na intérfase, e no processo decorrente aqui da divisão celular. Então, são diversos complexos proteicos, S-ciclina, G1, M-ciclina, que vão atuar em diferentes pontos de checagem, em diferentes pontos desse processo, regulando justamente, né, para que, de fato, haja um segmento correto, um segmento normal desse processo de ciclo celular. É claro que há situações, e essas situações elas são comuns, em que mesmo com a presença desses pontos de verificação, podem ainda ocorrer mutações ou alterações na moléculas de DNA. Mas esses pontos são fundamentalmente importantes, né, na ação de impedir justamente a presença desses danos na molécula de DNA. Esses complexos de quinase, de ciclinas dependentes e dos complexos P53. Bom, então, fechamos então a intérfase, esse processo que antecede a divisão celular propriamente dita, e que é importante reconhecer que a mitose, ela é fundamental, é um processo fundamental que está presente na reprodução de seres unicelulares. Então, a gente observa bactérias, algumas algas unicelulares que se reproduzem por meio de cisciparidade, de divisão binária, que são justamente processos mitóticos. Além disso, além dessa reprodução de seres unicelulares, nós temos crescimento dos seres pluricelulares. Então, é justamente o desenvolvimento dessas linhagens celulares somáticas, né? São aquelas linhagens que não são sexuais e que são responsáveis justamente por promover todo o crescimento e desenvolvimento de um organismo vivo. Além disso, a mitose ela é fundamental para atuar nos processos de reparo e regeneração tecidual, desde a formação de uma substância cicatricial, né, e na condução do reparo e da regeneração de tecidos lesionados. Então, a mitose ela é uma fase muito importante, que ela apresenta todas essas importâncias, né, de crescimento em seres pluricelulares, e que ela é dividida em inúmeras fases que a gente consegue entender de que forma ocorre todos esses processos. E essas divisões, elas foram feitas de forma didáticas, né? Elas acontecem de forma constante, progressiva. Em algumas células esse processo é um pouco mais lento, em algumas outras células esse processo é um pouco mais longo, mas que são fases criadas de forma didática para facilitar, então, a compreensão do processo de divisão celular. Então, qual que é a primeira fase? Temos a intérfase, então, e ela se segue com a divisão celular e se inicia, então, com a prófase. A prófase é um processo que ele é marcado, então, por um início da condensação do material genético. Então, inicialmente, aquele material genético que estava, então, inserido no núcleo celular, ele se apresentava de forma desespiralizada ou descondensada, né, por meio de filamentos de DNA de heterocromatina, de eukromatina, que vão passar então por uma reorganização estrutural, né, por um processo de conformação estruturacional, para que seja possível lá na frente, especificamente na metáfase, a formação propriamente dita dos cromossomos. Então aqui na prófase é o início então da condensação desse material genético.
Além disso, a gente observa que ocorre o desaparecimento do nucleolo. Né? O nucleolo é uma organela citoplasmática muito importante, que esse desaparecimento ele é fundamental, principalmente no que se diz respeito à alteração da estrutura do RNA ribossômico, né, que o nucleolo, então, é uma organela citoplasmática formada, então, por compostos de RNA ribossômico, que vão passar por alterações na sua estrutura, que vai fazer com que haja uma reorganização de suas moléculas, para que seja possível, então, formar os ribossomos. Então, os ribossomos, essas organelas fundamentais que vão conduzir toda a síntese proteica, são fundamentais para dar a progressão de todo esse processo de divisão celular. Além disso, então, do desaparecimento do nucleolo, nós temos, então, o início da formação de um fuso mitótico, né, que são projeções proteicas formadas por microtúbulos, né, que são resultantes aqui da polimerização de tubulinas, né, de compostos proteicos que vão facilitar, então, a condução do material genético que está de forma desorganizada no ambiente celular, para que seja possível, então, redirecionar esse material para o centro da célula, para que seja possível, então, ocorrer a anáfase, a telófase e todos os processos subsequentes. Além disso, além da formação do fuso mitótico, nós temos, então, o início do direcionamento dos diplossomos para os polos das células. Então, diplossomos aqui são pares de centríolos, né? São pares de centríolos que vão atuar justamente na liberação de microtúbulos para justamente reordenar esse material genético que está disperso no ambiente nuclear. E, por fim, nós temos, então, o desaparecimento da carioteca, né, porque a desintegração dessa estrutura vai ser fundamental para justamente permitir a divisão dessa célula. Então, a sua desintegração por um certo período é importante, então, para favorecer esse processo. Então, nesta imagem, a gente consegue ver de forma bastante didática, então, a desintegração aqui da carioteca. A gente observa, então, o início da espiralização ou da condensação do material genético, o desaparecimento do nucleolo, a formação, então, dos diplossomos, que são esses centríolos que vão facilitar a formação dessas fibras de fuso, né, que são microtúbulos, resultantes aqui da polimerização da tubulina, né, e que em síntese marcam, então, o início da prófase. Dando sequência, então, algumas literaturas ou seguem de prófase para metáfase, e algumas trazem, então, a prometáfase, justamente para mostrar um fato que ocorre que é muito importante, que é a formação do cinetocoro, né, de um DNA centromérico, que é justamente o que vai acontecer nessa fase. Então, nessa fase de prometáfase, as cromátides irmãs elas vão se ligar ao fuso, então esse fuso que for formado anteriormente aqui na prófase, essas cromátides irmãs presentes, então, nesse material genético que está em processo de condensação, eles vão se ligar nesses microtúbulos, que vão estender, então, a partir desse cinetocoro. Então, nós conseguimos ver aqui, ó, esses centríolos presentes aqui nos polos da célula, eles estão se dispersando para os polos da célula, os polos opostos, vão formar, então, esses microtúbulos do cinetocoro, e justamente esses cromossomos que estão em processo de condensação, eles vão começar a seguir para o centro, né, para essa placa equatorial que está no centro da célula, e é um complexo de DNA centromérico mesmo, afuncional, que vai justamente permitir essa ligação entre as cromátides irmãs e a formação posterior do centrômero. Então, como a gente observa aqui nesta imagem do cinetocoro, observando um pouquinho mais de suas camadas funcionais, nós temos uma placa interna, uma camada média, uma placa externa, junto com o DNA centromérico, justamente que vai mostrar essas placas de adesão que vão distribuir esses microtúbulos do cinetocoro para favorecer, então, a união dos centrômeros aqui no cromossomo. Então, dando sequência à prometáfase, nós temos, então, a metáfase propriamente dita, que é uma fase muito interessante, que ela vai ser marcada, sobretudo,
pela máxima espiralização dos cromossomos. Então, é uma fase que vai ser fundamental e que ela é preferível para que seja realizado a observação da cariotipagem do ser vivo, uma vez que é nesta fase em que os cromossomos eles se encontram em sua forma mais desenvolvida, mais condensada, mais espiralizada, e além disso, eles se encontram então na placa equatorial, nessa linha equatorial, que é a linha no meio da célula. Então, vai facilitar então para que o observador, a partir de um microscópio óptico, eletrônico, consiga então detectar de forma mais fácil então os cromossomos ao longo da divisão celular. Além disso, então, dessa máxima espiralização dos cromossomos, nós temos, então, o máximo desenvolvimento dos fusos. Então, aqueles microtúbulos resultantes da polimerização de tubulinas, então, vão se condensar e vão, nessa fase de metáfase, vão representar, então, o máximo desenvolvimento. E, por fim, então, nós temos, de fato, essa ordenação, o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial. Então, a gente observa aqui nessa linha equatorial, que é a linha central da célula, os cromossomos aqui condensados em máximo estado de espiralização, presentes na linha equatorial. Nós conseguimos observar também esses fusos mitóticos que vão ser responsáveis, então, por conseguir separar as cromátides irmãs aqui nos cromossomos, e também aqui os centríolos que vão justamente promover esse empurramento, vão puxar essas formações de tubos dos cromossomos. Então é uma fase muito interessante. Aqui a esquemática também mostra a presença do cinetocoro, com a presença aqui desses fusos que se ligam ao cinetocoro entre as cromátides irmãs, que vai facilitar então essa separação e a condução do processo aqui de divisão celular. Dando sequência então à metáfase, seguimos agora com a anáfase, que a anáfase ela é então marcada justamente pelo encurtamento das fibras do fuso. E esse encurtamento, de que forma que vai ocorrer? Justamente pela dissociação das unidades de tubulina. Então, anteriormente, as tubulinas elas estavam em seu máximo desenvolvimento aqui na metáfase, e ao longo da anáfase vai ocorrer, então, um processo de dissociação, de retração desses complexos proteicos, para que seja possível, então, eu conseguir separar essas cromátides irmãs que estavam até então unidas lá no cinetocoro. Além disso, então, ocorre esse encurtamento e a ascensão polar dos cromossomos ou migração, então, das cromátides irmãs. Então, eu tenho essa regressão das unidades de tubulina e essa regressão vai fazer com que haja, então, a separação nos polos opostos da célula dessas unidades de cromossomos, dessas cromátides irmãs que até então estavam unidas nos centrômeros. E por fim, né, finalizando, então, terminalizando esse processo mitótico, então, nós temos aqui como a imagem nos mostra, essa regressão do fuso, as cromátides irmãs elas vão para os polos opostos das células, e essa migração para os polos opostos vai justamente facilitar, né, que haja a cariocinese presente ali naquela placa. Então, de fato, terminalizar a mitose e a formação, então, de duas células filhas de fato. Então, aqui, nós temos, então, além disso, a descondensação ou desespiralização dos cromossomos. Então, anteriormente, eles estavam bem condensados, eles foram separados e, após, então, a formação de duas células, eles serão descondensados. Por quê? Para que seja possível, então, dar sequência contínua do processo de ciclo celular. Então, após a telófase, nós teremos, então, a intérfase, que a intérfase necessita, então, do material genético descondensado para que seja possível, então, passar pela fase G1, pela fase S, pela fase G2, para que seja possível também a presença daqueles pontos de verificação, para que, posteriormente, então, haja novamente a condensação dos cromossomos, do conteúdo genético. Esse processo ele é contínuo. Então, além da descondensação, nós temos, então, um desaparecimento das fibras do fuso, uma vez que elas não são importantes agora, nesse momento, né, porque a intérfase não necessita dessa polimerização de tubulinas aqui presentes nessa situação, posteriormente somente no ciclo, na divisão celular. Além disso, nós temos, então, a reorganização da carioteca, e ela é fundamental justamente para compartimentalizar o material genético que até então está presente nessa nova célula, e essa compartimentalização é importante também para justamente facilitar todos os processos bioquímicos que estão presentes lá na intérfase, para atuar justamente ali naqueles pontos presentes no núcleo.
Além disso, nós temos então a reconstituição ou o reaparecimento do nucleolo. Então, o nucleolo, ele anteriormente teve uma alteração em sua estrutura conformacional para que seja possível, então, ser formado por RNA ribossômico para formar aqueles ribossomos. Então, os ribossomos eles passarão então agora por um processo de desintegração para que esse RNA ribossômico seja reorganizado novamente para que seja possível então formar de fato esses nucleolos. E por fim, né, a citocinese propriamente dita, que é a divisão celular. Vale ressaltar que em organismos animais, sobretudo os mamíferos, essa divisão celular, essa citocinese, ela vai se dar de forma centrípeta. Então, o que isso quer dizer? Então, ela vai dar de suas bordas para a extremidade, e isso é importante levar em consideração, porque em outros grupos vivos, como os vegetais superiores, essa divisão ela não vai se dar de forma centrípeta, e sim centrífuga. Essa divisão ela vai ocorrer do seu interior para o exterior, né? A gente vai conseguir, então, posteriormente, a essa divisão centrífuga, ver a presença de lamelas, mas que aqui, de fato, em organismos, nos animais, essa divisão ela se dá de forma centrípeta, e além disso, nós temos a presença também de fibras proteicas muito importantes, além de fusos mitóticos, mas aqui em voltas que estão de forma dispostas radialmente aqui nos centríolos, que são as fibras de Aster, né, que vão justamente também facilitar esse processo de separação das cromátides irmãs. E essas fibras de Aster estão presentes somente nos animais. Então, além de ser uma divisão centrífuga, ela vai ser astral, justamente por conta desses complexos proteicos de Aster aqui nos animais. Diferentemente nos vegetais superiores, que não tem essa conformação, a presença desses complexos proteicos. Então, ela vai se dar de forma anastral, sem a presença das fibras de Aster. Então, nós finalizamos, então, a mitose, né, conseguimos entender todos os processos que envolvem a intérfase, né, aquele processo fundamental que vai, então, mostrar a duplicação do material genético e a subsequência da divisão celular propriamente dita, que no caso a mitose, que vai ser fundamental nos processos de regeneração tecidual, nos processos de crescimento e desenvolvimento dos seres pluricelulares e da divisão dos seres unicelulares, como a cisparidade e a divisão binária. Então, é uma divisão que ela vai ser fundamental nesses processos e que ela é marcada, sobretudo, pela presença e formação de uma linhagem geneticamente idêntica à célula progenitora. E aqui na meiose, isso ocorre de forma diferente. Aqui na meiose nós temos todos esses processos, nós temos a intérfase, nós temos a divisão celular propriamente dita com prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas que, por fim, as linhagens resultantes desse processo, elas serão geneticamente diferentes por uma série de contextos que serão então discutidos, e justamente a formação de células haploides, de um conteúdo genético dividido a 2, né, quando comparada com a sua célula progenitora, então. E por que, então, é importante que haja essa formação de grupos celulares haploides? Justamente porque a meiose é um processo observado na formação dos gametas. E os gametas, então, eles precisam ser haploides, justamente aqui, como na imagem nos mostra, a presença dos espermatozoides de ovócito 1, para que seja possível, então, a realização da fecundação, para que haja, então, a união dessa organização cromossômica, tanto nos espermatozoides quanto nos ovócitos, para que seja possível, então, formar de fato o organismo vivo diploide, né, que seja então possível decorrer a esses processos meióticos, para que de fato seja possível, então, seguir de forma tranquila a sua vida. Então, a meiose, então, de fato, é um processo de divisão celular que vai ser marcada pela formação dos gametas. Então, nesta imagem, aqui neste quadro, a gente observa que ela é dividida em várias etapas, né, como uma divisão primária, que ela é conhecida como uma divisão reducional, e a gente vai entender isso, e, por fim, a sua divisão secundária, que é conhecida como divisão também equacional. E aqui,
já de início nos assusta um pouco, porque a prófase 1 da meiose, porque a meiose é dividida em parte 1 e parte 2, em sua parte 1, a prófase ela já é dividida em 5 etapas, mas são 5 etapas divididas de forma didática para entender, então, um processo muito importante que vai ocorrer nessa fase. Além disso, nós temos a metáfase 1, a anáfase 1, a telófase 1, e por fim, né, para terminalizar esse processo de divisão, nós temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, dando sequência, nós vimos então que a prófase 1 é a etapa inicial da divisão celular, né? Nós já tivemos aqui a intérfase, deve-se levar isso em consideração, que o conteúdo genético ele já está duplicado, já passou-se então pelos processos, pelos pontos de verificação, e que aqui estamos na prófase 1. A prófase 1, então, é uma fase em que apresenta subfases, justamente para conseguir subdividir em etapas didáticas para entender de fato o que ocorre nesse processo. Então, ela é dividida em leptótero, zigóteno, paquítero, diplóteno e diacinese. O leptóteno, então, ele é marcado pelo início da condensação dos cromossomos já então duplicados na intérfase. Então, a prófase, então, é aquela fase que a gente conseguiu observar que vai iniciar, então, a condensação. Aqui, então, no leptóteno é marcada, então, essa condensação. Dando sequência, nós temos, então, o zigóteno, que vai ocorrer o pareamento ou sinapse dos cromossomos homólogos. Então, essa etapa ela é muito importante, porque nós teremos, então, esses cromossomos em fase de maturação, de condensação, estarão dispersos ali no núcleo celular, e essa organização em pares, em par 1, par 2, par 3, né, até os 23 pares serão importantes. Então, esse emparelhamento, né, essa ligação, essa sinapse dos cromossomos homólogos, ela vai ocorrer então aqui no zigóteno, na prófase 1. Além disso, nós temos aqui o paquíteno, que é um momento de extrema importância, que ela é marcada de grande marco aqui na prófase 1, que é justamente a presença do crossing over. Né? É esse crossing over que é uma situação em que vai favorecer, então, a variabilidade genética da descendência. É aquela fase que consegue, de fato, nos mostrar toda aquela linhagem que vai ser formada, que vai ser geneticamente diferente quando comparada com sua linhagem progenitora. Então, além da presença do crossing over, ou também conhecido como permutação, nós teremos, então, de fato, o emparelhamento. Aqui nós temos o pareamento e aqui, de fato, ocorre a terminalização do emparelhamento dos cromossomos homólogos. Dando sequência, nós temos, então, o diplóteno, que é a observação dos quiasmas. Nas imagens dos próximos slides a gente vai conseguir entender bem o que são esses quiasmas, mas que são justamente no momento em que aqueles cromossomos estão organizados lá na linha equatorial, partes de seus braços, tanto braço curto ou braço longo, eles vão se tocar um com o outro. Esses momentos de toque, né, que é justamente esse crossing over, que vai favorecer, então, a troca de pedaços de um cromossomo e vai para outro par de cromossomo. Então, esses cromossomos eles vão trocar informações genéticas, genes entre si, e eles vão, então, se tornar diferentes daquilo que eram anteriormente. Esses locais, esses pontos de troca entre conteúdos gênicos são justamente esses quiasmas. E a diacinese, então, portanto, e por fim, corresponde então à fase de terminalização dos quiasmas. Então, os quiasmas então eles estavam unidos e ocorre então essa desunião para que seja possível então a decorrência desse processo. Aqui no zigóteno é importante que a gente observa que justamente esse pareamento dos cromossomos homólogos, a gente consegue observar então a formação de um complexo sinaptopnêmico, que é justamente essa conformação estrutural de complexos proteicos que vão estar presente entre esses cromossomos homólogos, que vão facilitar então essa adesão, essa aproximação entre esses cromossomos. É válido destacar que cromossomos homólogos, o que são cromossomos homólogos? São, então, unidades cromossômicas funcionais e que apresentam identidade, similaridade. Então, eles apresentam o mesmo tamanho, o tamanho do braço longo, do braço curto serão iguais, braço P e Q. O centrômero, ele estará presente na mesma localização, na mesma linha cromossomial, e o locus de todos os genes eles estarão emparelhados. Então, quando eu comparar, por exemplo, um par 1, né, esses dois cromossomos presentes no par 1, eles são homólogos porque o locus, genes que estão presentes na mesma localização quando comparados um contra o outro, um com o outro. Então,
são cromossomos que apresentam, então, locos gênicos iguais. Então, esses cromossomos homólogos, então, eles se organizam aos pares e que é fundamental, então, entender a sua definição, a sua funcionalidade, para que seja possível, então, de fato, entender essa condução e terminalização da divisão celular. Então, dando sequência, então, essa imagem de forma nos mostra de bastante sintética, né, a prófase 1 com leptóteno, com zigóteno, com paquíteno, com diplóteno aqui com a diacinese, e que aqui eu gostaria de mostrar para vocês de forma bastante didática, então, aqui o quiasma. Então, nós temos aqui, então, a presença do crossing over, que é essa troca entre as cromátides de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho uma cromátide irmã desse cromossomo vermelhinho, eu tenho uma cromátide irmã de outro cromossomo do cromossomo azul, e que vai ter então a troca desses braços entre cromátides de cromossomos homólogos. E esses pontos de troca, esses pontos onde ocorrerá o crossing over ou a permutação, são justamente os quiasmas. Aqui, além do quiasma que a gente consegue observar, a pontinha vermelha desse anterior foi para o azul e isso se vê de forma também similar com outro cromossomo. A gente observa então esse complexo sinatopnêmico, que é essa aproximação dos cromossomos homólogos para justamente favorecer então a realização do crossing over e da permuta. E por fim, aqui na diacinese, a gente observa então que há a terminalização desse complexo sinatopnêmico para que seja possível então de fato dar sequência à divisão celular. Então, todas essas 5 fases nos mostram então, sobretudo, a realização, então, da permutação, do crossing over. Um fato extremamente importante e fundamental que, principalmente no que se diz respeito à possibilidade de variabilidade genética entre os seres vivos. Dando sequência, então, a todas essas fases da prófase 1, nós, então, seguimos com a metáfase 1. Que é justamente muito parecido com todos aqueles processos que vimos na mitose. Então, o que vai acontecer? Nós vimos, então, que a meiose ela é dividida em parte 1 e parte 2. E por quê? Porque em sua parte 1, de forma sintética, nós teremos, então, a presença de cromossomos homólogos. Enquanto, na parte 2, nós temos, então, a presença de cromátides irmãs. Então, nós temos a presença de cromossomos, mas que eles estarão de formas diferenciadas. Então, aqui na metáfase, como vimos anteriormente, nós temos, então, o máximo desenvolvimento do fuso, né, desses microtúbulos resultantes de polimerização de tubulinas, que vão favorecer, então, o encurtamento desses braços para que haja, então, o afastamento para os polos opostos da célula nessas unidades cromossômicas. Nós temos também esses cromossomos homólogos aos pares, né, são os cromossomos aos pares, que serão então emparelhados e dispostos no plano equatorial, aqui no plano central da célula. Além disso, né, como vimos anteriormente na mitose, nós temos então a máxima espiralização dos cromossomos, que é justamente aquela fase fundamental que a gente consegue observar, né, em análises de cariotipagem. Dando sequência, nós seguimos então para a anáfase 1, que de fato nos mostra então esse encurtamento das fibras dos microtúbulos, para que seja possível então afastar essas unidades de cromossomos homólogos para os polos opostos da célula, e aqui encurtamento e separação dos cromossomos homólogos. Então, são diversas fases, como eu disse anteriormente, que são várias, né, que de forma inicial a gente assusta, mas que ela é dividida para que seja possível, então, observar de forma didática toda a condução e prosseguimento desses processos. Além disso, por fim, nós temos a telófase 1, né, que nós temos, então, de fato, a terminalização desse momento de divisão meiótica da fase 1, né, justamente que vai nos mostrar um processo de desespiralização dos cromossomos. Então, os cromossomos que estavam até então formados, eles vão se descondensar para que seja possível, então, mais uma vez, passar por aqueles pontos de checagem, né, fundamentais para impedir a presença de alterações e aberrações cromossômicas, de mutações, de deleção, de transversões, de translocação, de inversões. Além disso, nós temos também o reaparecimento do nucleolo, né, uma vez que ele estava, então, em sua forma de RNA ribossômico
conformado em complexos ribossômicos, então nós temos então aqui o reaparecimento desse nucleolo, nós temos então, mais uma vez, o reaparecimento da cairoteca, para justamente facilitar então a condução das próximas etapas, nós temos o desaparecimento do fuso, né, uma vez que ele sofreu esse processo de encurtamento e afastamento dos cromossomos para os polos opostos da célula, a citocinese propriamente dita, né, que é essa divisão centrípeta, né, e astral das células animais. E por fim, nós temos a formação de células filhas de duas células resultantes de uma célula progenitora com cromossomos duplicados. Então, é aqui de fato que é de grande relevância para se discutir, porque de fato são células que apresentam cromossomos duplos e que não são possíveis se fecundarem para que formar um indivíduo naturalmente saudável. Ele vai necessitar, portanto, novamente de mais um processo de divisão para que seja possível, então, favorecer a formação dessas células haploides. Então, nós vimos, então, um processo reducional e aqui vai dar sequência, então, para um processo equacional, justamente para deixar de ser cromossomo duplo, duplicado, para formar, então, somente um cromossomo com um braço curto, um braço longo. E por fim, então, né, a gente discutiu muito bem a meiose 1 e em uma imagem já consegue nos sintetizar muito bem todas essas etapas que estão aqui presentes na meiose 2. Nós temos então a prófase 2, novamente, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. E dá como foco, né, sobretudo aqui, a disposição dos cromossomos aqui na placa equatorial da célula. Nós temos então a presença aqui dos fusos mitóticos, dos centríolos, das fibras de Aster. Aqui vai ter todo o processo de encurtamento dessas fibras por meio desses processos de encurtamento das fibras. E por fim, aqui nós teremos então a separação das cromátides irmãs. Então pode-se dizer que a meiose 2 ela é muito semelhante ao que foi discutido anteriormente com a mitose, porque a mitose também ela revela justamente a separação das cromátides irmãs. E a meiose 2, diferentemente da meiose 1, que é a separação dos cromossomos homólogos, aqui na meiose 2 nós teremos então a separação das cromátides irmãs aqui na anáfase 2, justamente com esse processo de encurtamento das fibras de fuso. E por fim, na telófase, marca-se então a presença da diacinese, que é a divisão celular, a divisão da célula propriamente dita, a reorganização da cairoteca, a reorganização aqui do nucleolo e a presença desses cromossomos não duplicados, como estavam aqui. Nós temos então um cromossomo duplicado, outro cromossomo duplicado. Aqui também nós temos 2 cromossomos, só que não duplicados. E isso é fundamental, né, justamente para a formação de compostos haploides, para favorecer, portanto, a fecundação, né, justamente para essa condução do ciclo da vida, para que o indivíduo formado, então, seja diploide e favorecer, então, todos os seus processos de desenvolvimento embrionário e formação de um indivíduo em sua integralidade. Essa imagem também mostra, como outras anteriormente mostradas, né, de forma bastante didática, os processos que ocorrem aqui na meiose 1. Nós temos, então, aqui, como foi discutido, os quiasmas, né, que são essas trocas, essa permuta presente no crossing over. Aqui a gente consegue ver, na metáfase, justamente a presença desses cromossomos homólogos, né, aqueles são duplicados e estão aos pares na placa metafásica ou na zona equatorial. Aqui o encurtamento das fibras, aqui a gente consegue observar esses cromossomos homólogos, então, que passaram por esse processo de crossing over, de permutação, e que por fim aqui teremos a citocinese, que é a divisão da célula propriamente dita, a partir aqui do sulco de clivagem, nessas zonas de periferia das células que iniciarão, então, o processo de divisão centrífuga nas células animais. E por fim, aqui na meiose 2, mais uma vez, né, de forma bastante clara e didática, observamos então não a separação dos cromossomos homólogos, mas sim das cromátides irmãs. Então aqui, os cromossomos não duplicados e não aos pares presentes na zona equatorial, e aqui então eles, as suas
cromátides irmãs, então, por meio do cinetocoro, por meio da ligação das fibras de fuso lá no cinetocoro, né, e por meio de ação de complexos enzimáticos que vão favorecer, então, essa regressão das fibras de fuso, então, separação das cromátides irmãs, para que seja de fato, então, a presença e formação dessas 4 linhagens de células haploides. Então, a mitose, uma vez que ela é marcada, então, por uma célula progenitora e formação de 2 células filhas, na meiose nós teremos então uma célula progenitora formando então 4 linhagens de células haploides, de 4 linhagens de células germinativas, de células haploides. E é fundamental então reconhecer a meiose 2, porque justamente são processos de formação das células gaméticas, tanto os processos de espermatogênese, né, no que se diz respeito à formação aqui dos espermatozoides, e por fim a oogênese, né, que é um processo que vai então nos mostrar toda a formação aqui até o ovócito, né, nessa célula haploide que vai então estar presente no momento da fecundação e favorecer então a formação do indivíduo em sua integralidade. Nós vimos então, ao longo da discussão, a intérfase, a mitose e a meiose. São eventos celulares de importância fundamental para favorecer então a progressão da divisão e da distribuição dos cromossomos entre os progenitores para suas linhagens germinativas, né? E, sobretudo, discutimos também os pontos de verificação que estão presentes ao longo de todos esses processos, né? Esses pontos de verificação são fundamentais para justamente evitar a presença de erros, tanto a nível de molécula de DNA, quanto a nível estrutural de cromossomo. No entanto, ainda que estejam presentes todos esses pontos de verificação, esses pontos de checagem, ocasionalmente podem ocorrer aberrações cromossômicas. Essas aberrações cromossômicas, elas são resultantes de inúmeros fatores, sejam fatores ambientais, como irradiação, né, como fatores mesmos biológicos idiopáticos, sem uma causa definida específica, mas que promovem, então, alterações conformacionais na estrutura de cromossomos ou até a nível de molécula de DNA. E dentre essas situações de aberrações cromossômicas, nós temos, então, a divisão para a gente conseguir entender também em quais pontos ocorrerá, então, essas estruturas, essas alterações. Essas alterações serão a nível de molécula de DNA, então, são alterações cromossômicas estruturais. Essas alterações são a nível de cromossômico, também são alterações cromossômicas estruturais. Os cromossomos, então, uma célula ela pode receber um cromossomo a mais, né, ali na anáfase, ali na telófase, algum erro aconteceu, alguma fibra de fuso não conseguiu encurtar algum cromossomo que estava ali presente, uma cromátide irmã, ou algum cromossomo homólogo, então ele ficou presente numa célula e não conseguiu ir na outra. Nós temos euploidias também, uma vez que lá no período de intérfase, onde há duplicação do material genético, há uma extraduplicação. Então, uma vez que então estava anteriormente presente uma contagem N, aqui nós temos então uma triplicação, uma quadruplicação, né? Por isso chamado também ou de poliploidias, e por fim, então, temos os mosaicismos, que são situações muito interessantes que vamos discutir aqui nos próximos slides. Então, como vimos anteriormente, nós temos então alterações cromossômicas estruturais, que são justamente alterações que estão presentes a nível de cromossomo, a nível a nível da conformação do próprio corpo do cromossomo. E temos diversos tipos: a deleção, a duplicação, a inversão, a translocação simples e a translocação recíproca. Aqui na deleção, a gente consegue observar que ao longo do corpo do cromossomo, pedaços, áreas foram então deletadas, né? E isso, é claro, que de fato tem respostas, tem origens ali naqueles pontos de verificação que de certa forma ocorreu algum erro ali na duplicação e não foi identificado, e componentes, então, por exemplo, aqui marcado no braço Q, o ponto 2, não foi verificado, então, posteriormente aqui no novo cromossomo formado. Então, observamos, então, uma deleção e uma redução da quantidade, então, genética que estava até então, quando comparada com o anterior.
Além disso, nós temos a duplicação, que temos aqui a presença de sequências genômicas, aqui 3, 2, e que não estão presentes ou estão duplicadas. Então, uma vez que esse braço estava com uma certa quantidade de conteúdo genético, aqui ele foi duplicado. Então, justamente lá naquele processo de intérfase, de duplicação, esta área que passou por duplicação, ela foi reduplicada. Então, sofreu uma duplicação e foi duplicada mais uma vez. Além disso, da inversão, nós temos então justamente uma inversão, uma troca entre os locos gênicos, entre os cromossomos homólogos ou entre as cromátides irmãs. Depende de onde vai ocorrer essas alterações cromossômicas estruturais. Então aqui 4, 3, 2, 1, 3, 2, nós teremos então 2, 3, uma inversão. Além disso, temos uma translocação que ela pode se dar tanto de simples quanto recíproca, e que a simples, nós temos aqui a presença então de uma retirada de uma estrutura de um braço do cromossomo, e ele será realocado a somente outro cromossomo, enquanto que na translocação recíproca nós temos cromossomos que estão trocando peças entre si. Então aqui, ó, nós temos 4, 3, 2, e agora, posteriormente, o cromossomo que ele tinha, então, esse braço, ele não tem mais. Porém, um cromossomo, ocasionalmente, recebeu, então, um braço de outro cromossomo. Então, nós temos cromossomos aqui com pedaços um do outro. E, por fim, temos uma translocação recíproca, que além desse cromossomo pegar um pedacinho seu e transmitir para outro cromossomo, um outro cromossomo vai transmitir um outro pedaço para ele anteriormente. Então, é recíproco, é uma troca dupla entre os cromossomos. Aqui não temos uma troca dupla, e sim uma troca unitária. Essa banda foi somente para essa, e não uma banda dessa se seguiu para essa. Então, são alterações estruturais e que elas podem resultar em resultados fenotípicos das mais diversas formas, desde a malformações congênitas, desde presença de mutações e aberrações cromossômicas, mas que estão ali a nível estrutural de cromossomos e que podem apresentar, então, características bastante preocupantes, né, para a formação, então, do indivíduo propriamente dito. Além disso, né, dessas alterações estruturais, nós temos as aneuploidias, que são situações decorrentes justamente das falhas do processo de disjunção que ocorrem lá na anáfase e telófase. Né? Então, são situações resultantes da não disjunção dos cromossomos. Como assim? Vimos anteriormente, sobretudo na anáfase, que ocorre então a separação dos cromossomos ou homólogos ou das cromátides irmãs, mas que ocasionalmente não houve a separação de alguns pares, pode ser tanto de par 1, par 2, independentemente de qual par seja, não houve a separação, e uma célula pode ter recebido um a mais, 2 a mais, 3 a mais, e a outra célula ficou sem 1 a mais, ficou sem 2 a mais, ou ficou sem 3 a mais, e assim sucessivamente. Então, a gente observa que as aneuploidias, elas se caracterizam pelo aumento ou pela diminuição de um tipo de cromossomo. Então, uma célula que deveria apresentar, então, 46 cromossomos, ela não vai apresentar. Ou ela vai apresentar a mais, ou ela vai apresentar a menos. E justamente são resultantes, então, da não disjunção dos cromossomos na divisão. Então, como são situações em que há o aumento, a diminuição, e esse aumento e diminuição pode ocorrer em diversos pares, nós temos, então, a classificação, diversas classificações para as aneuploidias. Aqui temos as mais comuns, a nulissomia, a monossomia, a trissomia. A nulissomia, no caso, nós temos a perda de um par de cromossomos nas células. Então, numa célula humana, especificamente 46, ela se apresenta, então, 44 cromossomos. E aqui é uma situação bastante preocupante que grande parte dos indivíduos que passam por esse processo de nulissomia não conseguem chegar à vida. Então, já no próprio processo de embriogênese, a detecção de uma nulissomia vai levar, então, à morte do embrião ou do feto. Depende do momento em que esse processo foi detectado e que gerar, então, uma consequência para a formação desse indivíduo. Além disso, nós temos a monossomia, que é justamente a perda de apenas um cromossomo.
enquanto a trissomia, que é um ganho de um cromossomo. Aqui temos o exemplo bastante comum e é um exemplo que está presente nas mais variadas literaturas, que é a síndrome de Turner, que é justamente a redução, né, de um cromossomo que deveria estar presente ali nos cromossomos sexuais. Então, deveria estar aos pares. Então, são mulheres, né, justamente porque apresentam somente o cromossomo X, porque o que determina a sexualidade é o cromossomo Y. Então, temos aqui uma mulher que apresenta somente um cromossomo, né, que deveria apresentar, portanto, XX. Aqui apresenta somente um, portanto, X0. Então, no caso, é uma monossomia, justamente não apresentar por apresentar um cromossomo a menos quando comparado com o cariótipo das células normais. Então, no caso aqui, somente 45 cromossomos. Além disso, nós temos também trissomias muito comuns. Além da síndrome de Down, da síndrome de Klinefelter, nós temos a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, do triplo X, do duplo X, que são do duplo Y, que são justamente trissomias que vão ali aumentar um cromossomo em algum par onde não deveria estar acrescentado. Aqui na síndrome de Down, por exemplo, nós temos então a presença de mais um cromossomo no par 21, e que, portanto, é uma trissomia, uma vez que temos então 3 cromossomos presentes em um par que deveria estar somente duplicado. Não temos, então, alteração aqui a nível dos cromossomos heterólogos, dos cromossomos a nível sexuais. Já na síndrome de Klinefelter, nós observamos então a presença de um cromossomo a mais nos homens. Então aqui temos XY, que no caso de fato marcaria então um indivíduo masculino, mas que portanto teve então um acréscimo, recebeu um acréscimo de um cromossomo decorrente então da não disjunção celular e que recebeu portanto mais um cromossomo em sua carga genética. Além disso, né, além das alterações cromossômicas estruturais, além das aneuploidias, temos, portanto, as euploidias, que são situações bastante sérias, né, que são frequentes em cerca de 20% de abortos espontâneos, e que justamente elas vão causar um retardamento severo do crescimento e, sobretudo, letalidade precoce do feto. Então, são aberrações cromossômicas que inviabilizam a decorrência da vida do ser vivo. E que, portanto, a presença de marcadores euploídicos, diploídicos, vai inviabilizar, então, a formação do indivíduo propriamente dito. Além disso, essas euploidias, elas são causadas justamente pela dispermia, que ocasionalmente um óvulo ele pode ser, então, fecundado por 2 espermatozoides. Então, vai receber, no caso, nós temos, então, a formação de um ovo ou zigoto com uma cariotipa, com um conteúdo genético, então, triplicado, né? Não uma formação diploide, então uma formação triploide. Mas essas formações podem ser tetraploides e assim sucessivamente. Aqui nessa imagem a gente observa então o cariótipo desse feto e quase todos os seus pares, né, exceto o cromossomo sexual, o par sexual, estão aqui triplicados. Então, o par que deveria ser um par, né, recebeu 3, aqui recebeu 3, 3, 3, 3, então o cariótipo dele está triplicado, e isso, né, não condiz com a funcionalidade, né, do organismo e que vai levar então à letalidade precoce do organismo. E por fim, para finalizar a nossa apresentação, então, uma aberração cromossômica também muito presente é o mosaicismo, que é justamente o nome que se dá a um tipo de falha genética durante o desenvolvimento do embrião dentro do útero, né, em que então a pessoa ela passa a ter 2 materiais genéticos. Então, de que forma que ela vai ter então dois materiais genéticos? Um que é justamente formado pela fecundação, então eu tenho um ovócito e um espermatozoide que será fecundado para formar então um zigoto, mas que ocasionalmente, em um processo mitótico, outra célula sofre mutação, né, e que vai ter um conteúdo genético, uma carga genética diferente daquela que estava então formada. Então teremos grupos de células que têm esse conteúdo genético semelhante àque dos ovócitos e espermatozoides, são decorrentes desse processo de fecundação, que, no entanto, temos também, então, grupos celulares que apresentaram mutações a nível tanto cromossomo quanto linha de molécula de DNA, e que vai apresentar, então, portanto, a formação de um indivíduo
com o mosaicismo, que é justamente a presença, então, de materiais genéticos distintos. O mosaicismo, então, é um quadro que está presente em grande parte das aberrações cromossômicas e que estão presentes, por exemplo, em diversas situações, como a distrofia muscular do Duchenne. O mosaicismo, ele acentua a predisposição ao desenvolvimento de câncer, então linhagens celulares com materiais genéticos distintos têm o potencial, então, a desenvolvimento de tumores. E além disso, também temos quadros de mosaicismos presentes tanto em síndromes de Down, síndrome de Turner e diversas outras síndromes presentes no que se diz respeito ao estudo, então, das aberrações cromossômicas. Mas que, portanto, em síntese, então, é importante destacar que a divisão celular, tanto a intérfase como a divisão celular, são processos que ocorrem continuamente, são fundamentais para o prosseguimento da vida, e ainda que tenha aqueles pontos de verificação que são fundamentais para a detecção de erros, eventualmente podem sim acontecer erros. E esses erros são essas aberrações cromossômicas e podem ser, então, classificadas das mais diversas formas. Aqui, então, estão as referências bibliográficas utilizadas, sobretudo, então, o livro do Thomson e do Bradley Thompson também, e outros artigos. Muito obrigado a todos pela presença. Foi com muito prazer, então, que de forma bastante rápida até a gente conseguiu discutir um conteúdo de fundamental importância, né, para conhecer todos esses processos que envolvem a sequência, então, da divisão celular e a formação propriamente dita do indivíduo. Muito obrigado e boa noite a todos. Então é isso, galera. Muito obrigado, Carlos, pela aula. Foi muito boa, muito completa, né? Acho que deu pra gente perceber, né, a imensa importância que o ciclo celular tem dentro da genética, né, dentro da medicina. E daí abrir agora para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, para discussão também. Não? Nenhuma dúvida? Então tá. Então acho que a gente pode encerrar a aula agora, né? E só agradecer de novo e parabenizar. Muito, muito boa aula. Obrigadão, gente. Isso, agradeço novamente. Obrigado, Carlos, pela aula. Muito boa, excelente didática. Eu acho que você conseguiu resumir aí em 1 hora um conteúdo que é visto em muitas aulas, né, de genética e, sem dúvida, esse conhecimento foi imprescindível para a nossa formação. Obrigado demais, de coração mesmo, viu, Carlos? E muito obrigado a todos que puderam participar. Foi ótimo tê-los conosco e esperamos tê-los nas próximas aulas da Lagem. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.